19 horas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live nesta terça-feira. Queremos aqui, inicialmente, dizer da alegria de ter partilhado outras entrevistas com outras lideranças nacionais. Hoje teremos uma liderança de dimensão nacional, com uma longa trajetória política, que participou dos grandes acontecimentos das últimas décadas no nosso país, com uma posição aberta, clara, explícita e pública sobre grandes temas que mexem com a vida do povo brasileiro. Logo em seguida, apresento o nosso convidado especial, Roberto Requião, e antes disso, além de dar as boas-vindas, dizer que nós vamos partilhando essa live nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso canal do YouTube, Professor Pedro Xay, e vocês todos estão convidados aí para partilhar, para se inscrever, para que a gente possa divulgar, socializar o conteúdo desta live com outras lideranças que, nesse momento, não estão conseguindo acompanhar esse momento e desta entrevista. Então, quero aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado especial. Uma das grandes lideranças que eu tenho profunda admiração, convivemos em vários momentos e eventos importantes. Roberto Requião esteve em 2 oportunidades no último período em Santa Catarina, numa aula pública, num curso de pós-graduação, discutindo o Brasil e o seu futuro, num grande evento na Universidade Federal de Santa Catarina, enquanto senador, para discutir a lei do abuso de autoridade em função da morte por abuso de autoridade do nosso magnífico reitor Cancelier, e que se transformou em lei no Congresso Nacional. Então, por isso, bem-vindo aqui, Roberto Requião, que é formado pela Universidade Católica do Paraná em jornalismo, formado pela Universidade Federal do Paraná no curso de Direito, com uma longa experiência na militância política, no MDB, na condição de eleito deputado estadual, secretário de Estado, governador do Estado do Paraná por um longo período, com uma grande experiência na gestão pública do querido Estado paranaense, e senador da República, como um dos grandes e maiores senadores que esta República já teve. Para mim, como professor universitário, hoje parlamentar, deputado federal, tenho honra, tenho muito orgulho de ser amigo do Requião, tenho muita admiração pela trajetória e pela história desta grande liderança que tem posição clara e aberta. Por isso, muito obrigado pela sua generosa e solidária disposição, Roberto Requião, de participar deste momento em época de pandemia. A rede social acaba se transformando num instrumento, numa ferramenta e numa metodologia de militância social e de militância política. Com certeza, o senhor também, com toda a sua trajetória, percebe que esse é um momento de isolamento de um lado e, de outro lado, também participar e militar. Falando em pandemia, além de dar uma boa noite e as boas-vindas, Requião, como que o senhor está vivenciando esse momento de pandemia e qual a sua posição em relação ao governo federal, do governo Bolsonaro, sobre a forma como está encarando esta crise sanitária mundial e que afeta diretamente agora o epicentro, que são os Estados Unidos e o Brasil. Boa noite, Requião. Bem-vindo, amigo, companheiro de longa jornada. Boa noite, Pedro. Hora da rasgação de seda, né? Mas essa tua rasgação de seda não vale. Eu sabia que ela acaba sendo um autoelogio, que nós pensamos mais ou menos a mesma coisa sobre a crise, o quadro internacional e o que acontece no Brasil hoje. Nós, e a nível internacional, por incrível que possa parecer, o Papa Francisco, que tem tomado uma posição de extrema clareza contra o avanço do capital sobre o trabalho, a supervalorização do capital
sobre o trabalho. Eu, geralmente, quando falo sobre isso, Pedro, eu cito uma situação que eu concebi no início da minha carreira, campanha de deputado estadual e de prefeito. Eu dizia o seguinte: imaginem um tronco partido por um raio e caído na beira de uma estrada. É apenas um tronco partido, rojado, abandonado na beira de uma estrada. Até quando o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruce sobre ele e o transforme num bem econômico? Uma mesa, uma cadeira, uma tábua de lavar roupa, produto da sua inteligência e da sua operosidade. É só o trabalho e a inteligência do homem que produzem riquezas. Mas nós estamos num momento em que o capital financeiro, que é uma captura do trabalho acumulado da inteligência das populações, passa a ter mais importância no Brasil do que a importância fundamental do trabalho e dos trabalhadores que constroem esse modelo de soberania e de convivência social que nós estávamos, no Brasil, construindo até agora. Hoje, eu vejo, por exemplo, que o governo do Bolsonaro está em guerra com a pandemia, com o coronavírus. Mas a guerra deles é contra o coronavírus, mas não é a favor do trabalho, da soberania e da nação. É a favor do capital financeiro. Eles querem rapidamente derrotar o coronavírus, mesmo que isto signifique um dano colateral do número imenso de mortalidades da população e, fundamentalmente, a população mais pobre dos trabalhadores. Então, nós temos que entender que o que acontece no Brasil com esse incidente do coronavírus é o mesmo que já havia acontecendo. É a briga do capital financeiro, porque nem o capitalismo tradicional significa mais, é o capital financeiro se sobrepondo às populações, aos direitos, à felicidade dos povos e ao projeto brasileiro que nós estamos montando. Eu dizia hoje para alguns amigos, citando o velho Carlos lá atrás, que os nossos erros nós temos que chamar de experiência. Nós temos que aprender com os erros que cometemos, e não foram poucos, não é, Pedro? Não foram poucos. Talvez não tenham sido nossos pessoais, mas é erro do time e nós estávamos jogando juntos. Nós temos que aprender com os erros e temos, fundamentalmente, Pedro, ao invés de ficar brigando com o Bolsonaro, no Twitter, lá, vez ou outra, é até bacana. Mas a nossa preocupação fundamental tem que ser em montar um projeto para o Brasil. Um projeto que seja um projeto meio, um projeto eficiente e que possa ser apoiado pelo conjunto da população numa transformação. Não seria o seu projeto, não seria o meu projeto. É um projeto factível. E restabelecer o processo democrático para que o povo, nesse espaço e com o desenvolvimento retomado, possa nos dar a direção definitiva de como vai ser a nossa política, como vai funcionar o Estado, a administração pública e de que natureza será definitivamente o nosso desenvolvimento econômico. Eu não sou um fã dos chineses. Eu tenho muita crítica ao modelo chinês, que não é capitalista, né? É uma tentativa de um Estado e de um partido forte planejando tudo e descentralizando a operação de algumas coisas. Eles dizem que isso é a volta ao capitalismo. Não é. Mas o presidente da China hoje apareceu na internet dizendo o seguinte: a China está jogando todo o seu esforço, toda a tecnologia acumulada para tentar desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Mas se essa vacina for desenvolvida pela China, ela será propriedade da humanidade. Não será, no esquema capitalista, propriedade de um laboratório que quer enriquecer os seus acionistas com a venda de uma leniência para esse desastre absurdo do coronavírus, que é o desastre do século. Requião, 2 pontos que o senhor traz aqui, queria aprofundar um pouco. O primeiro, a pandemia desnuda a importância dos trabalhadores, a importância de quem produz a riqueza. E o senhor sabe, como senador da República, que participou da votação e votou contra a reforma trabalhista que retira direito dos trabalhadores,
e a Emenda Constitucional 95, que congela para 20 anos os investimentos na saúde e na educação. O neoliberalismo, de certa forma, é denunciado pela própria pandemia, pela própria crise sanitária. O Brasil tem o Sistema Único de Saúde. Nesse momento de pandemia, a sociedade brasileira e mundial precisaria se fortalecer para que o Estado tenha o protagonismo, não o rentismo, não os banqueiros, mas o Estado com as políticas públicas. O que significa esse Estado de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento onde o Estado tem protagonismo? Ou pós-pandemia, o neoliberalismo vai voltar com força? E a segunda, que se relaciona com essa segunda questão que o senhor trouxe, do papel do Estado chinês na busca de solução para a humanidade, para a sociedade. Então, o papel do Estado vai ser estratégico no pós-pandemia. A derrota do neoliberalismo é algo imprescindível. O neoliberalismo, com face financeira, do rentismo, dos banqueiros, como construir a política pública de Estado nesse momento da pandemia que denuncia a necessidade de mais recurso para a saúde pública, para o trabalho, para o direito dos trabalhadores, para voltar ao consumo, inclusive emprego, e, de outro lado, do ponto de vista mundial, o neoliberalismo entra em crise, vai ser uma outra globalização, ou vai ser os nacionalismos da extrema-direita que vão se fortalecer? Qual a leitura que o senhor faz desses dois pontos que trouxe aqui para o nosso debate? Pedro, no período anterior ao coronavírus, essa direita brasileira, patrocinada pelo capital financeiro mundial, operada pela Globo, pelas redes de comunicação televisiva, pelos grandes jornais, nos diziam o seguinte: o Estado tem que ser mínimo. Ele só deve se dedicar à saúde, à educação e à segurança. Mas, posteriormente, antes do coronavírus, eles começaram a privatizar a saúde, a educação e a segurança. Então, mostra que eles não querem nenhuma preocupação solidária com as pessoas. Eles não querem se identificar com o povo dos seus países. Vale os banqueiros e o grande capital financeiro que se sobrepõe, inclusive, ao projeto capitalista que foi anterior. É a financiarização do mundo, que eles chamam de globalização. Então, nós precisamos pensar num projeto, mas esse projeto tem que ser refletido com o sucesso e os erros dos Estados Unidos. Você concorda? O Jimmy Carter, outro dia, numa carta que mandou para o Donald Trump, ele dizia o seguinte: Trump, você está preocupado com o crescimento da China. E você tem razão de estar preocupado, porque ela pode passar dos Estados Unidos. Porque nas últimas décadas os Estados Unidos investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas para dominar a energia do mundo, o petróleo, a geração hidrelétrica e o acesso aos minerais de cada país. No Brasil, o pré-sal, na Bolívia foi o lítio, e essa dominação contava com o apoio irrestrito do exército norte-americano e da sua força. A China foi utilizada pelos Estados Unidos em um determinado momento por causa da sua mão de obra baratíssima. Não tinham direito algum, não tinham sindicatos organizados, e eles reverteram esse processo num processo de apropriação do conhecimento e conseguiram, comprando commodities do Brasil, da América Latina e desenvolvendo a sua tecnologia, avanços na robótica, avanços na ciência em todos os setores, portanto, avanços na mecanização, e conseguiram, com isso, sem ter entrado numa única disputa imperialista de dominação com outros países, montar uma nova infraestrutura chinesa. A China tem trem-bala, a China tem cidades inteiras novamente construídas, a China tem o projeto da nova Rota da Seda. E, por isso, o Jimmy Carter dizia ao Trump que, por isso, ele tinha que ter medo da China. Mas os Estados Unidos não fez nada a não ser reforçar o seu poderio militar e estabelecer a conquista do mundo, anarquizando projetos de desenvolvimento localizados no planeta.
O último foi o da Bolívia, o anterior foi o nosso projeto no Brasil. E eu não estou dizendo que nós não cometemos erros, Sai. Cometemos Sim. erros, temos que saber quais foram e temos que chamar quais foram e temos que chamar os nossos erros de experiência e construir um projeto de desenvolvimento suportado em todas essas experiências. No New Deal dos Estados Unidos, depois da recessão, antes disso, na retomada do crescimento da Alemanha, a nova política alemã com Yar Machachi, no projeto japonês, no projeto americano, fundamentalmente, por exemplo, com o Roosevelt dizendo que ia retomar o crescimento, obrigando por lei a diminuição da carga horária e aumento dos salários, para criar consumidores e mais pessoas ganhando dinheiro inseridas no mercado de consumo. São ideias que se suportaram nas ideias do Churchill na Alemanha. Temos que dar uma olhada na Rússia. O comunismo da Rússia não existe mais. Tivemos primeiro a glasnost, né, que é o deselo, e posteriormente a perestroika, que é a reconstrução. Então, você diria, não valeu nada aquela experiência? Muitos erros. Ele foi demolido pela glasnost e pela perestroika, o regime. O regime foi demolido. Mas a Rússia hoje continua sendo uma potência militar graças a um avanço na tecnologia de satélite, de robotização, de foguete. Temos que aprender com isso tudo e montar um projeto para o Brasil. O Brasil é grande demais para ser um objeto de manipulação da briga entre potências. Antigamente era o comunismo, agora não é. Agora é geopolítico. É a Rússia aliada à China estabelecendo uma dominação econômica no mundo e os Estados Unidos disputando de todas as maneiras. Nós não podemos embarcar nesta guerra. Nós temos que aproveitar, como Getúlio aproveitou a última grande guerra, para viabilizar vantagens para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O general Vilas Boas, que eu convoquei uma época, convidei para depor na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse isso com todas as letras. Eu fiquei empolgado, mas, de repente, o general Vilas Boas estava apoiando o Bolsonaro, que é um absurdo total. Onde estão os grandes generais brasileiros? O que sai? Lembra do Geisel? Ditador. Sim. Ditador, mas nacionalista. Reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, não é? Ele tomou atitudes de defesa da soberania nacional. Ele não cedeu aos pedidos impositivos dos interesses norte-americanos. Ao mesmo tempo, não se pretende fazer uma guerra aos Estados Unidos. Nós não podemos nos alinhar a interesses que não são os interesses do povo, do trabalho, do salário e da felicidade da nossa gente. Eu acho que esse é um ponto, Requião, que eu gostaria de trazer aqui. A pandemia mostrou que o processo de industrialização, inclusive máscara, equipamentos, respiradores, a indústria está na China. 90 e pouco, o próprio Estados Unidos sequestrou respiradores, equipamentos que vinham para vários países aqui da América Latina e segurou nos Estados Unidos, porque lá se desmontou a própria indústria nacional. Primeiro, a necessidade de, nesse programa, nesse projeto, nesse plano de Brasil, reindustrializar o Brasil para superar essa perspectiva, mesmo que se mantenha nas commodities, no agronegócio, nos minerais, mas construir uma nova indústria nacional. A pandemia provocaria, nesse plano de desenvolvimento do país, de resposta. Segundo, cabe nesse plano, e aí o mundo do trabalho, aumentar o salário, aumentar o emprego, para ter um consumo de massa num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, como associar e diminuir a força do setor financeiro e aumentar a força da indústria? O Brasil foi se desindustrializando. Grande parte dos equipamentos é tudo importado, como o próprio Estados Unidos. E agora a pandemia desnudou a necessidade de nós buscarmos uma nova industrialização no país. Passa por aí um dos elementos desse novo plano nacional, esse novo projeto de país que o senhor está propondo para as forças democráticas brasileiras? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Nós precisamos restabelecer os investimentos em ciência e tecnologia e, fundamentalmente, restabelecer o necessário respeito aos trabalhadores e ao trabalho. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Embora, Pedro, às vezes existam alguns fatos que desmentem esta submissão absoluta do Brasil no processo de fabricação de equipamentos, por exemplo, do respirador. Hoje, eu vi na internet, você deve ter visto também, o presidente latino-americano da Mercedes-Benz dizendo que eles, com o Instituto Mauá, desenvolveram um respirador baratíssimo que podia ser fabricado e vendido para o país inteiro, e o governo não autorizou a produção até agora. Estão bloqueando a produção. Aqui em Santa Catarina também tem empresa que quer fabricar respiradores e o governo não liberou. Deviam fazer um respirador para o governador de Santa Catarina, né? Quem sabe se respirando oxigênio puro ele melhorava as bobagens que está fazendo. É isso. Não precisaria comprar 200 respiradores por 33 milhões. Verdadeira loucura, né? E isso está acontecendo no Brasil inteiro, não é só a prefeitura. Malandro, é a nova política, né? Nós, os políticos antigos, éramos viciados no discurso da Globo. E esse discurso contaminou o Brasil. Mas os novos vieram sem nada na cabeça. É um novo, é a juventude. Minha gente, o que tem que mudar, o que tem que evoluir é o projeto nacional, é a visão de Estado. Não são pessoas mais jovens ou menos jovens. É o projeto nacional que tem que ser renovado. E a experiência é fundamental nisso também. Claro que é bom que se renove os quadros nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, no Senado e tudo mais, mas a renovação foi trágica, porque a impressão que eu tenho é que foi dominada a política brasileira por um grupo de nécios, de imbecis, de iludidos com bolsonarismo, com terra plana e essa coisa toda, e que no poder acabam comprando o respirador por R$270 mil, como em Santa Catarina. E nem recebem ainda, né? Sim. Mas pagam na frente. Vamos falar. Então, temos vivendo hoje uma situação do imprevisível, do indeterminado, uma conjuntura muito insegura para que direção vai tomar. Do ponto de vista da democracia, na conjuntura atual, nessa crise econômica e social, que vem já com Paulo Banqueiro Guedes, que eu chamo, que foi um pipinho antes do coronavírus, agora se aprofunda os problemas econômicos e sociais, a crise sanitária, que o jeito como o governo enfrenta essa crise, Brasil e Estados Unidos serão os dois epicentros mundiais da pandemia, com milhares e milhares de mortos, que poderia ser evitado, e a crise política. Vamos falar, o senhor que foi um grande defensor da democracia, contra a ditadura militar, tá? Participou de toda essa trajetória histórica com uma profunda experiência. Neste momento, nós estamos vivendo o aumento do autoritarismo, quando um presidente vai para manifestações, não só desrespeitando as orientações da saúde, mas também da democracia e da Constituição, quando propõe um rompimento com o Congresso, com o Supremo, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal. Nós estamos vivendo um período de exceção, de estado de exceção, de protofascismo. Como que o senhor vê que foi tão importante, eu sou mais novo, da luta pela democracia brasileira, o tema da democracia, nesse momento de crise econômica, social e política, pode aprofundar o desmonte das instituições democráticas brasileiras? Como que um MDBista histórico que lutou contra a ditadura militar se posiciona no tema da democracia nesse momento de crise que nós estamos vivendo? O meu partido, Pedro, o meu PMDB, o partido no qual eu ingressei, dizia no seu programa, no seu estatuto, o seguinte: o partido das classes populares, desligadas das decisões do grande capital. A mesma linha do Papa Francisco e desta luta contra a globalização, que é o avanço e o domínio do capital,
sobre o trabalho, sobre os projetos nacionais. Essa guerra era nossa. O meu partido, praticamente, nesse aspecto, desapareceu, né? Ele está numa condição no Congresso de ser o principal ponto de apoio do Guedes e do Bolsonaro. Não há dúvida alguma disso. E isso vai refletir no processo eleitoral. Bom, mas esta é a visão que eu tenho do desastre que se transformou o meu velho MDB de guerra. Mesmo aqui no Paraná, que nós tínhamos uma situação muito interessante, nós temos aí quadros apoiando, dobrando no processo eleitoral com o Guedes e tudo mais. Eu fui oposição à política do PT. Eu fui apoio às políticas sociais, com toda clareza. Mas eu nunca consegui engolir o Meirelles. Eu nunca consegui engolir o Levi... Como é o nome do outro lá? Que sucedeu o meu... Joaquim Levy. Joaquim Levy. Porque o que faz hoje o Guedes é a mesma coisa que eles vinham fazendo, só com mais rapidez. Eu esperava uma reação, por exemplo, do setor militar. Mas, de repente, eu descubro que o setor militar é uma corporação. Nenhuma preocupação com o Brasil. Preocupação com as vantagens que podem conseguir do ponto de vista salarial, das suas aposentadorias, do apoio às suas famílias. Não existem mais militares como o velho Geisel, que era um ditador, mas era nacionalista. Os nossos militares estão submetidos aos interesses norte-americanos. E daí, dizem alguns, Pedro, a Polícia Federal tem que ser independente do governo. Que bacana, né? Mas dependente, inclusive, economicamente, do FBI e da CIA, que pagam delegados brasileiros para fazer os serviços encomendados pelos seus interesses econômicos. Então, nós estamos vivendo uma esculhambação generalizada, construída pelas grandes redes e por uma falta nossa. Nós deixamos de trabalhar pela formação de uma consciência nacional, dando opções ao povo para dirigir. Esse erro fundamental que nós temos que pensar e partir por outro caminho. Mas precisamos, eu acho que no momento... Sérgio Moro, com toda a Lava Jato, que ali de Curitiba, que o senhor foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná, desempenhou essa mediação e essa aliança com os americanos, com o Departamento de Estado norte-americano, para entregar a Petrobras, entregar nossas empresas de construção, da engenharia, o que era mais nobre do nacionalismo e desenvolvimentismo brasileiro. Sérgio Moro representou esses interesses dos Estados Unidos, é isso que o senhor tenta construir o raciocínio? Não só representou, como ia uma vez por mês lá para receber instruções sobre o que devia fazer. O Sérgio Moro me entusiasmou no começo, porque ele suportou a sua ação num erro nosso, de alianças mal feitas, de uma corrupção generalizada. O Congresso, você estava lá, eu também, você sabe o que era e o que é aquilo, com desideologia, interesses pessoais, interesses corporativos. É um verdadeiro horror, não tem identidade com o Brasil. Então, isso realmente aconteceu. O Sérgio foi uma decepção absoluta, porque ele mostrou que ele não estava a serviço da luta contra a corrupção, que pegava PT pesado, PDT, PMDB, e o PT também, uma parte entrou no jogo, mas não era esse o interesse dele. Nós estamos vendo que o interesse não era esse quando nós sabemos que as investigações sobre os filhos do Bolsonaro foram suspensas para o Bolsonaro poder ganhar a eleição, que a denúncia do Paulice foi transformada numa coisa pública sem muita sustentação na realidade para detonar a eleição do Lula. A prisão do Lula teve esse mesmo fim e essas mesmas características. Então, esse pessoal joga muito mal. Agora, você me leva a pensar no tipo de aliança. Nós vamos dizer, precisamos de uma frente democrática no Brasil. Mas daí o pessoal diz, não, frente democrática. Os sindicatos se reúnem e convidam o Fernando Henrique Cardoso. O autor da teoria da dependência, do descrédito absoluto das possibilidades do Brasil e dos brasileiros. O privatizador da Vale do Rio Doce. Convidam o FHC para falar no Dia do Trabalho, no Dia da Luta do Trabalhador. Se o famoso Ustra tivesse vivo, eu acho que eles tinham convidado o Ustra também para fazer um pronunciamento.
Eles estão completamente perdidos. Daí aparece aí o Felipe não sei o quê, e diz que é um líder de audiência da juventude brasileira. O cara diz, não, eu pensei, eu mudei. Bacana isso, se for verdade. Mas ele pode ser um produto também, tipo Tabata, que está sendo inventado para amanhã ou depois apoiar numa eleição direta uma candidatura da direita brasileira, dizendo que ele se arrependeu de posições que tomou. Se for verdade, bacana, porque a gente tem que evoluir, mudar. Ninguém pode ter uma fidelidade absoluta ao que pensava com 18 anos. Mas tem que evoluir, estudar, e nós precisamos nos debruçar sobre toda a evolução econômica e da liberdade no mundo nos últimos anos. E fechar com a posição do Papa Francisco. O capital é bom quando é investido numa empresa, quando gera tecnologia nova, quando paga bons salários para as famílias poderem viver, mas não pode comandar o mundo. E temos outras coisas para que esta visão simplista, como eu coloco, não seja absoluta também. É a robotização, a informatização, a tecnologia. A Alemanha, hoje, reduziu a carga horária dos seus bancos informatizados para 30 horas semanais. A mesma coisa está fazendo o Japão. E estas antas aqui aumentam a carga horária e diminuem o salário. Sim. Para fazer valer de forma fantástica o poder do capital financeiro. Então, nós temos que tomar cuidado com o tipo de aliança que fazemos. Agora, a abertura do espaço democrático e um projeto que devia ser feito por toda a oposição no Brasil, olhando os sucessos de fora e examinando e reconhecendo os projetos de esforços internos. O PT lançou agora um projeto de desenvolvimento. Não sei que economistas fizeram, e, como eu disse a você, eles já tiveram Joaquim Levy, tiveram Meirelles. Isso me assusta. Não li e não conheço. Mas um projeto devia olhar para propostas, inclusive, do Ciro Gomes. Algumas são boas, outras não são. Eu não sei aonde ele quer ir com essa loucura da caminhada que ele está traçando para ele e tentando demonizar o PT mais do que fez a Globo. Não sei, mas nós devíamos nos debruçar sobre tudo e montar um projeto razoável para o Brasil. Requião, muito bom, importante. Estamos aqui hoje participando dessa live, a todos que estão nos acompanhando, Roberto Requião, que foi deputado do Paraná, prefeito da capital paranaense, governador, senador. Estamos discutindo os problemas do povo brasileiro, o futuro do nosso Brasil, e queremos agradecer a todos que estão compartilhando, interagindo, sugerindo, fazendo perguntas aqui também para o Requião, e não deixam de partilhar, tá? E se inscrever no nosso canal, Professor Pedro Czai, no YouTube, no nosso Facebook, partilhe, compartilhe, para que esse conteúdo extraordinário de alguém que tem história, tem decência e honradez para falar o que está falando na nossa live, que é o Roberto Requião. Então, a todos que estão partilhando agora, que não iniciaram no início da live, estamos reapresentando aqui, então, nosso amigo, liderança do Paraná, nosso amigo Roberto Requião, e agora vamos passar para um segundo momento, e acho que é isso que o senhor está falando. A experiência pelos erros também, a experiência não só pelos acertos. Como nós pensarmos desse período da pandemia, que não dá para ir para a rua, não dá para mobilizar-se, e nessa relação de pós-pandemia, no debate não só da democracia, mas da crise política. O senhor já fez algumas ponderações sobre o governo Bolsonaro. Na área da saúde já saiu mais um ministro e a gente não sabe qual será o novo, se vai ser mantido o general nessa absurda e equivocada forma de tratar a crise da pandemia. Na educação, menos recursos na ciência, tecnologia, com o ministro Van Traub, discípulo de Olavo de Carvalho, numa área tão estratégica para o futuro do país. Na economia, o ministro rentista dos banqueiros, aliado dos banqueiros, que muitos chamam Paulo Banqueiro Guedes, que diz que tem que passar logo a pandemia para privatizar
as empresas públicas, as empresas estatais, avançar no neoliberalismo no país. Vamos falar de crise política e democracia. O senhor acha que o Bolsonaro já produziu crimes de responsabilidade o suficiente para as forças democráticas brasileiras discutir fora Bolsonaro? Mais do que o suficiente, Pedro. Já devia ter sido defenestrado. Mas ele está mantido porque, ao lado dessas asneiras todas que ele repete, de terra plana, de tentar contaminar a população rapidamente para que muita gente morra, mas se estabeleça uma imunização coletiva, nos transformando no lugar de mais mortes do planeta Terra nessa crise, o Bolsonaro está sendo sustentado porque o capital financeiro e as grandes redes de televisão e tudo mais querem a continuidade do projeto liberal do Guedes. Eles querem o fim dos direitos da população, da felicidade. Eles querem nos transformar, como dizia a ponte para o futuro do Temer, feita pelo Marcos Coimbra, eles querem nos transformar numa espécie de subnação, com um povo semi-escravizado e submetido aos projetos econômicos de outros países. Esse neoliberalismo não dá certo no mundo. Ele desgraçou o governo da Merkel, que tinha vantagens incríveis relativas com uma moeda desvalorizada num país industrializado diante de toda a União Europeia. Ele dificulta a possibilidade de governo da Espanha. Ele está moribundo no mundo e pediu asilo no Brasil e encontrou esses idiotas todos para fornecer asilo através da mão amiga dos Estados Unidos da América do Sul, que é o operador disso tudo. Então, o que vai acontecer com o fim dessa pandemia? Ela vai acabar num determinado momento. Com muita morte, não precisava ser assim, ela vai acabar. Mas o fim da pandemia não vai acabar a contaminação no mundo. Ela pode ter idas e voltas até que descubram uma vacina ou um tratamento que segure esse processo. Mas, até que isso aconteça, a própria política econômica do Guedes, que não deu certo no planeta Terra, vai provocar uma crise financeira e econômica no país de grandes proporções. E ela foi potencializada pelo coronavírus. Esta crise é a oportunidade dos brasileiros de verdade, nacionalistas e democráticos, apresentarem um projeto de retomada do desenvolvimento. Agora, o que me assusta? Me assusta esta louvação de qualquer quadruzinho da direita que aparece dizendo não, eu estou seguindo, mudando a minha visão, eu amadureci e tal, e vamos endeusando um e outro. Na verdade, o que nós precisamos é de um projeto factível, possível, apresentado à população para a pós-crise. Senão, as grandes redes, o capital financeiro e essa gente toda vai estabelecer a dominação do país. E eu fico com uma vergonha absoluta, Pedro, do nosso Exército brasileiro. Eu tinha paixão pelo Exército. Eu sou oficial da reserva, CPOR, né? R2. Mas nunca vi tanta, me perdoe a franqueza, tanta imbecilidade, tanta impropriedade, tanta bobagem na boca de pessoas que eu imaginava que tivessem alguma coisa diferente de merda na cabeça. Eu estou espantado com isso tudo. Mas o nosso papel é o papel da reconstrução, mas não da criação de uma frente democrática que incorpore o Guedes, o Meirelles, os representantes do Banco Itaú, do Bradesco e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é endeusado pela tua bancada, inclusive em determinados momentos no Congresso, daí ele bota para votar a carteira verde e amarela. Não é possível isso. Não é possível. O nosso caminho não é esse. E o que está se percebendo, Requião, com o rompimento de Sérgio Moro, Dória em São Paulo, Rodrigo Maia na Câmara, eles podem estar aqui, junto com o Globo, junto com a grande mídia, construir uma ideia de que a alternativa ao Bolsonaro não é esse projeto de nação que nós defendemos. Então, como se diferenciar? E acho que essa é a questão que o senhor podia contribuir conosco. Em que bases
a gente se diferencia não só do bolsonarismo, dessa extrema-direita desqualificada, incompetente, entreguista, que vai desmontando a soberania nacional, mas essa outra que tem uma roupagem de Tabata, de Dória, de Sérgio Moro, que com o lavajatismo, que o senhor já muito bem aqui teceu comentários, a partir da elite brasileira, do grande capital, junto com Guedes, junto com Dória, junto com Rede Globo. Em que bases, então? Quais são as bases fundamentais desse projeto de nação, desse projeto de Brasil de desenvolvimento? O senhor tem trazido o debate da nova economia do Papa Francisco, que eu acho que é uma das bases, outras bases mundiais, e da experiência brasileira, das políticas sociais, da política econômica. Keynes está sendo ressuscitado aí com a crise da pandemia. Em que bases que o senhor, do ponto de vista social, econômico e político, no sentido de pensar esse Estado brasileiro para o seu futuro, para ser soberano, independente, fala um pouco mais das bases desse novo projeto que o senhor tem insistido desde o início da nossa live. Bom, eu geralmente defino o projeto como uma anedota filosófica. É o seguinte: um grande exército de um país soberano estava em guerra pela manutenção da soberania, do seu desenvolvimento econômico, pelos direitos da sua população. E ele, em determinado momento, precisava tomar uma colina. Era fundamental a tomada da colina para ele se reorganizar e continuar avançando. Então, essa anedota contempla uma consulta a 3 comandantes. O primeiro comandante dá uma olhada lá e diz: eu não tenho meios, meu armamento é precário, o número de homens para tomar essa colina e mantê-la é pequeno, não tem como realizar esta missão. Ele comete um ato extremo de covardia e vai almoçar, por exemplo, se fosse o caso, na Alemanha não tinha essa figura, vai almoçar com o César Maia e convida o Fernando Henrique para o Dia do Trabalhador, de 1º de maio. O segundo homem é um temerário. Ele olha: com esses homens e com esse material, eu tomo a colina, não há dúvida, avança, toma a colina, mas dá uma olhada para frente e diz: eu vou avançar. Avança além da colina. Ele perde os homens, perde o equipamento, o exército fica sem a posição estratégica que precisava dominar. O terceiro homem dá uma olhada e diz: com esses homens e esse material bélico, eu tomo a colina. Avança, toma a colina sem nenhuma perda e mantém a colina. Esse é o cara que comete o ato meio, o ato eficiente, e dá condições para o exército da retaguarda avançar. Então, eu acho que o fundamental agora é nós formularmos um projeto de desenvolvimento meio, aristotelicamente, um ato eficiente, que não seja o dos seus sonhos, não seja o do meu, das nossas leituras da juventude, mas seja uma análise profunda do que tem acontecido no mundo, nas recessões que o mundo viveu, no que aconteceu na Revolução Russa, o que acontece na China, o que acontece no Japão e o que está acontecendo nos Estados Unidos, que não investiu mais em nada, mas apenas 300 trilhões de dólares no seu exército para dominar o mundo. Então, este projeto é o projeto meio. É um projeto que tem que levar em consideração as possibilidades de nós redemocratizarmos o país, tomando essa colina, e termos força para manter essa posição e dar condições para o exército da retaguarda, que é o povo brasileiro, com ampla liberdade de comunicação, discutir o seu futuro. O que é que nós queremos da economia? O Papa está certo? Está errado no quê? A Rússia é completamente errada? Os Estados Unidos, uma bobagem? A Europa inteira se ferrando em favor da Alemanha? Não dá para entender isso? A Alemanha desvalorizando a sua moeda na União Europeia e todos os países valorizando. E a Alemanha mais industrializada ficou imbatível, comandando aquilo tudo. Então, essas coisas têm que ser entendidas. E com este projeto, nós temos que sair por aí e dizer para a nossa gente: olha, nós queremos ganhar a eleição presidencial. Com quem? Me perdoa, Pedro, não me incomoda. Se tiver um projeto e um grupo
de apoio forte e capaz de mantê-lo em funcionamento, não quero saber se é o Haddad, se é o Ciro ou se é qualquer outro. Mas nós precisamos ter projeto com clareza e avançar em favor da soberania do Brasil, em favor da felicidade do povo e em favor da construção de um projeto nacional que estava sendo elaborado de uma forma ou de outra, mas que fracassou com a desindustrialização do Brasil, que não é do PT, também do PT, mas ela vem de 30 anos atrás. Em 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quem eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós produzíamos industrialmente mais em 80. Hoje nós não produzimos 15% do que eles produzem. E depois desses Meirelles e Guedes, acho que nem 10%. Nós temos que retomar a capacidade de crescer e a capacidade de passar informação para a população. E daí vamos à luta na defesa dos direitos dos trabalhadores, das empresas brasileiras, das pequenas e médias empresas. Agora, eu curto a tristeza de ver oficiais do nosso... que hoje o tal novo ministro da Saúde botou mais 9 militares no Ministério da Saúde. Ora, minha gente, tenha dó, não é possível isso. Para nada. Para eliminar o isolamento social, acelerar a contaminação, para o capitalismo financeiro vencer a guerra contra o coronavírus, mesmo que seja à custa da morte de pobres e trabalhadores no Brasil em números absurdos. Então, eu acho que é por aí. Eu vejo, por exemplo, esses companheiros nossos, não vou citar nome, que degladiam-se com o Bolsonaro no Twitter. Bolsonaro é imbecil, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Mas ninguém fala no domínio financeiro dos bancos, do capital, e de um projeto que leve em consideração o Brasil-nação, os sonhos da nossa gente, as nossas possibilidades, e a comparação com essa gente que nos ultrapassou em 50 anos, de uma forma brutal. Onde estão os militares? Fascistas mais nacionalistas? Nem isso mais! É um bando de nécios, de bobos, pensando... Você veja, eu vi outro dia, eu tinha uma esperança danada no Vilas Boas, depois da palestra que ele fez na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O Brasil é grande demais para submeter os interesses econômicos dos Estados Unidos, da Rússia ou da China. Nós precisamos ter uma posição clara. De repente, ele tem uma filha empregada da Damares, e parece que em outro ministério também. E ele mesmo, com a sua aposentadoria de general do Exército, tem mais um cargo, não sei aonde, lá de 13 mil e pouco. Minha gente, é muito pequeno, não tem Brasil na cabeça e na visão dessa gente. Corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Eles não têm nenhum interesse pelo país, pelo povo, e não se identificam com o povo trabalhador do Brasil. Então, nós temos que ir por aí. Eu acho que esse é o caminho. E um bom caminho é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos tentando discutir e levar esse esclarecimento a muita gente. Muito bom, Requião. Esse aspecto que o senhor tem tecido por duas oportunidades, a crise, a crítica aos militares, que quando se esperaria eles defendiam o território, defender a soberania, defender os interesses do povo brasileiro, o que o senhor traz aqui é que eles, nesse momento histórico, não dá para contar. Não, são uma corporação procurando vantagens. Corporativismo, pelo corporativismo que o senhor falou, e eu vivenciei no Congresso, eles fizeram quase uma auto-reforma da Previdência para se beneficiar. Aumentando o salário deles no momento de crise. Auto-reforma da Previdência, que não permitiram nem a votação no plenário para não explicitar para o povo brasileiro os seus benefícios, que para se aposentar, quando vai para a reserva, ganha mais do que ganhava antes, tirando dos trabalhadores a maior parte do direito de se aposentar, e milhões de brasileiros não vão se aposentar. Hoje você tem o general de 5 estrelas, mas se o general de 5 estrelas se aposentar, ele se aposenta como marechal, que é uma figura que não existe mais, apenas para efeito de melhorar o salário da aposentadoria. Sim, porque daí o militar não se aposenta com o último o salário do mês. Ele aumenta porque ele aumenta de patente e aumenta o soldo quando vai para a reserva. Então,
A Agora, questão veja, isso tudo até poderia ser conversado. Eu disse a você que eu sou meio milico e tinha até agora uma paixão secreta pelo Exército Brasileiro. Mas, num momento de crise do país, nessa esculhambação, de redução de salário do trabalhador, é falta de vergonha na é cara. isso. Por isso que esse perfil neoliberal do Exército Brasileiro, dos comandantes, que coloca que esse não é um aliado estratégico de um projeto nacional neste momento da história. Por isso que eu queria, quando o senhor fala meio, eu queria fazer uma provocação para o senhor e perguntar se a alternativa para o país passa pela esquerda, centro-esquerda, porque o meio eu posso interpretar, e por isso quero provocar o senhor, quando o senhor estava falando, o meio pode ser Dória, pode ser ali, Não, o meio, não. por onde passa o meio? Esse Não, não. meio O, da colina. o Porque, meio, como está não, muito me perdoa, polarizado não um passa lado o nem PT e o perto dessa gente. bolsonarismo, oi? Nem perto dessa gente, não passa. Sim, sim. Eu O queria que o esclarecesse meio para tem não uma dar uma limitação, interpretação. que é a identidade com a população, amor pelo país, preocupação com a soberania de um projeto. O meio não passa por essa gente, nem por Fernando Henrique, nem por Dória, nem por Felipe nesse momento, embora eu bata palma se aquela modificação de opinião é verdadeira. Pode ser, pode não ser, pode ser uma nova Tabata, não é? Sendo produzida aí para influenciar no processo eleitoral. Então, o meio tem que ser de gente que pense no país. O meio não tem Rodrigo Maia. Não é possível Rodrigo Maia no meio. Nós temos que construir um projeto para o Brasil. E esquerda? O que é a esquerda? Ô, Pedro, você me conhece um pouco já. Eu Sei. nasci numa visão política definida. O meu bisavô foi o lugar-tenente da Revolução Separatista da Federação do Equador, junto com Frei Caneca. O meu trisavô. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, chamava-se Partido Operário Brasileiro. Ele era um nordestino, sergipano, formado em Direito em Pernambuco, e depois passou um tempo na Universidade dos Jesuítas de Córdoba, na Argentina. Tá? E ele montou o primeiro Partido Socialista do Brasil, reforma agrária, valorização do trabalho, de um ponto de vista não marxista. Mas ele se suportava nas ideias do Bentham, do Stuart Mill, numa leitura libertária pela esquerda. Foi no dia seguinte da proclamação da República. O meu avô era coronel do sertão do Sergipe. E eu, quando fui governador, abri os arquivos do DOPS e diziam que ele era do Partido Comunista. E o meu pai era um militante político, meu pai era um médico, que não cobrava no seu consultório segunda, terça e quarta-feira. Ele cobrava só quinta e sexta do pessoal que podia pagar. Segunda, terça e quarta ele atendia o pessoal da periferia, porque ele achava que a sua profissão era uma missão. Agora, eu não posso me agarrar em visões construídas que já foram dilaceradas pelo tempo. O cara diz, eu sou comunista, marxista, leninista. Ora, tenha dó. Modus in rebus, pensa um pouco no que teve de positivo, no que teve de negativo. Como eu disse a você, pensa na recuperação do New Deal, com o Roosevelt e o Keynes, pensa na recuperação da Alemanha pela direita, mas extraordinariamente eficiente, com o Hjalmar Schacht e o filho da puta do Hitler, a grande retomada do desenvolvimento econômico e a utilização disso pelo nazismo, mas o sucesso dos mecanismos montados. Pensa no crescimento absurdo da China, que, junto com os tigres asiáticos, era um país eco, que era uma formiga perto do Brasil dos anos 80. Vamos olhar o que eles estão fazendo. Não significa seguir. Nós temos o nosso próprio país, nós temos as nossas circunstâncias e estamos num processo de formação de consciência política, processo de civilização que é nosso. Agora, vamos nos inspirar em tudo isso e não transformar o governo federal numa máquina de seguir os interesses econômicos do capital financeiro dos Estados Unidos, com as asneiras que o Trump diz que são multiplicadas por 10 quando repetidas aqui pelo Bolsonaro. Agora, o jogo não é só ficar batendo no Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe se vestir, não sabe comer, é um bobão, é brega, é inculto, é limitado, não tem vocabulário.
mas nós temos que mudar o Brasil. O Bolsonaro vai sair, mais hora menos hora. Nós temos que ter um projeto para o Brasil. Agora, qual é o projeto? O PT ganha a eleição, vai trazer o Meirelles de volta? Uma Dilma vai contratar o Joaquim Levy? Não é por aí. Os nossos erros chamamos de experiência, para que não sejam repetidos. Mas nós precisamos consolidar isso num projeto que possa ter o apoio da nacionalidade democrática e popular brasileira por inteiro. Não com a infiltração de picaretas, com frentes maravilhosas, como eles propõem, que todos os operadores dos bancos participam. Depois, com o processo eleitoral, os operadores dos bancos compram os partidos, compram os parlamentares, com o apoio da Globo dos Estados Unidos, e nós vamos ficar falando como estamos agora, você aí em Santa Catarina e eu aqui na garagem da minha casa em Curitiba. Não é por aí. Projeto. Projeto. Eu acho que eu fiz essa provocação para explicitar uma posição tão clara e cristalina do Requião na defesa deste país, desse Brasil, e fala com paixão, fala com convicção na defesa das suas ideias. Nós estamos na reta final da nossa live já, queremos agradecer a todos também que estão participando, interagindo, compartilhem nossos canais nas redes sociais, se inscreva no nosso professor Pedro Gsai no nosso YouTube, no Facebook, partilhe e compartilhe essa extraordinária entrevista com o nosso sempre amigo, que tenho profunda admiração, Roberto Requião, que foi nosso senador da República, uma das grandes expressões na defesa desse país, que nunca se curvou, nunca se ajoelhou para interesses estrangeiros, mas defendendo o nosso país, o nosso Brasil. E, Requião, eu tenho um sentimento que quando o Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos e fazer continência para a bandeira dos americanos, que é até o Washington Post... E visitar a sede da CIA na companhia do Sérgio Moro. Junto com o Sérgio Moro, visitando a CIA, dizendo, estamos entregando para vocês, o Guedes dizendo, vem e leva o nosso patrimônio, roubo, em vez de defender... Vou vender a porra do Banco do Brasil. Então a indignação, e esses caras andam com a bandeira verde e amarela, com a bandeira do Brasil, e são os mais entreguistas do nosso país. Essa é uma indignação que eu tenho, Requião, mas isso para mostrar um pouco quanto eu tenho simpatia por essa defesa da soberania nacional, de defesa desse Brasil para os brasileiros, para o nosso povo, e justamente com essa bandeira que movimentou as ruas, a bandeira do Brasil, eles estão rasgando a bandeira do Brasil e estão lá beijando a bandeira dos americanos. Então, claro, eu acho que... Nada contra a bandeira dos americanos, eles têm um país bacana, eles têm um projeto, de Israel também, tem problema com a Palestina, mas é um desafio montar aquele Estado israelense lá. Agora, eles estão com a bandeira brasileira, carregando por aí. Nós temos que tomar a bandeira brasileira deles. E para dar um fim à nossa conversa com a malcriação, tomamos a bandeira deles. E o cabo da bandeira a gente põe eleitoralmente no rabo deles. Esse é o Requião. Então, Requião, o senhor está com otimismo do futuro do Brasil? Toda a sua experiência, para nós terminar a nossa live, o senhor tem esperança? O senhor alimenta a utopia como o Papa Francisco, que o senhor trouxe aqui? E eu fiz 4 anos de teologia, tenho muito, li a Laudato Si, li as encíclicas do Papa, acompanhei o Sínodo da Amazônia para essa coisa ambientalmente, construir um modelo de desenvolvimento que respeita o meio ambiente, que o Bolsonaro está permitindo o desmatamento, a grilagem, o roubo da nossa Amazônia. O senhor tem esperança? Toda a sua trajetória de vida, qual é a utopia? Quem está nos acompanhando nessa live? O senhor como que o senhor falaria para a juventude, para os que têm 20, 30 anos? O senhor tem esperança de um outro Brasil? Que analisem o que tem acontecido no mundo, os processos de saída das recessões. E eu acho, Buxai, que o povo brasileiro que conheceu a CLT do Getúlio Vargas, os avanços trabalhistas do mundo ocidental, o período do Lula,
em que foram colocados no mercado de trabalho e, portanto, no mercado de consumo em quantidades enormes. E os filhos puderam entrar em universidades. Que havia, ao lado de alguns erros que, para mim, são pesados na condução da economia, na volta da industrialização sustentável, havia uma identificação com os pobres, com os que estão fora do mercado de trabalho e fora desse país maravilhoso que a classe média elevada usufrui. Esta gente não vai se conformar em ser levada para o século passado, com perda absoluta de direitos e tudo mais. Há uma ilusão sustentada ainda pela grande mídia. A mídia ridiculariza o Bolsonaro, mas faz loas tecidas a cada minuto para o Guedes e para suas infames ações em detrimento do trabalho do trabalhador. O povo vai se revoltar. O fim disso aí vai criar uma crise e eu acho que, com um projeto bom, nós trazemos todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu penso no Exército Brasileiro também, que não é feito só por general aposentado, que não tem nenhuma noção do que acontece geopoliticamente. Ou tem noção, como demonstrou com clareza o Vilas Boas, e de repente vai por outro caminho, que não é o caminho do Brasil. Fico satisfeito com esse papo, estou sempre à tua disposição. E acabando esta famosa pandemia do Covid-19, aparece aqui no Paraná, vamos tomar um chopp e comer um pão com mortadela juntos. Vamos sim, Requião. E o senhor sempre bem-vindo ao nossa Santa Catarina. E muito, muito obrigado, Requião. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live, de forma generosa, solidária e militante, né, Requião? Acho que o senhor é um grande militante das grandes causas, das grandes lutas, dos grandes projetos. E um projeto de nação, eu acho que é a melhor causa da vida de alguém. A sua militância social, sua militância política, com certeza foi o tempo mais nobre da sua vida, porque o senhor contribuiu com o nosso Brasil. E continuará contribuindo, porque essa live ela vai continuar sendo socializada, transmitida, democratizada para muita gente. Hoje um médico dizia, o dia que eu morrer, todas as lives que eu fiz vão ficar. Então, vai se eternizando todos os valores, as ideias, e esse é um instrumento que nós estamos utilizando nessa época de pandemia para divulgar as ideias. E hoje tivemos a honra, o privilégio de ter essa grande liderança, Roberto Requião, que foi uma das grandes lideranças políticas desse país, na defesa da democracia, na defesa da soberania nacional, na defesa de um projeto de nação, um projeto decente e digno para o povo brasileiro, tá? Com críticas ao governo da presidenta Dilma, ao presidente Lula, mas sempre do lado dos mais pobres, dos trabalhadores, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a emenda constitucional 95. Eu acho que essa autonomia, essa independência e essa soberania sua, inclusive na relação com o seu próprio partido, tá? E na relação com a política, dessa soberania tua, tá? Dessa autonomia que o senhor alimentou sempre na vida, te faz uma grande liderança com profundo respeito. Então, é nesse respeito que eu te deixo um abraço dos catarinenses, de todos os brasileiros que acompanham essa sua história, essa sua militância, que vem de família, e ela vai continuar para o longo da história a sua contribuição histórica. Então, muito obrigado, Valeu, Raquel. Sai. Um grande abraço solidário. Deixa eu aproveitar esse nosso fim de programa para dizer alguma coisa a respeito do que alguns dizem a meu respeito. Eu larguei toda a atividade profissional de advocacia e empresas familiares para me dedicar à política com esse desejo enorme de transformação do Brasil. Hoje, depois que o Supremo tirou aquela tal verba de representação de ex-governadores, eu sou um ex-senador por 2 vezes, né? Fui 2 vezes senador. Eu fui governador por 3 vezes. Eu fui prefeito de Curitiba por uma vez, considerado pelo Datafolha o melhor prefeito do Brasil nas pesquisas. Eu fui deputado estadual também. Eu sou um político aposentado. A minha aposentadoria, Pedro, é de R$ 2.700 por mês pelo INSS. E essa canalha fala que nós somos os aproveitadores. Nós não somos aproveitadores, mas eles não passam de uns grandíssimos
grandíssimos filhos da puta. Valeu, um abraço. Um abraço, Requião. A marca do Requião. Obrigado, Requião. Um abraço solidário. Valeu.